Olá pessoal, aqui é o Fabiano de novo com mais uma videoaula do 7º ano de matemática, em que nós estamos tratando das operações com números racionais relativos. Hoje nós vamos ver a radiciação. Bom, o que eu preciso saber antes de começar essa videoaula, né? Que videoaulas eu recomendo para vocês? As seguintes: a 6.20, onde fala sobre a radiciação de frações, porque a radiciação aqui de frações com sinais a gente resolve da mesma forma. Números decimais, principalmente a parte que fala sobre transformações, esse é o vídeo 6.23, esses dois primeiros são do 6º ano. E por último, a raiz quadrada exata de números inteiros, tá? Que é o vídeo 7.08, já do 7º ano, em que nós mostramos uma forma de se calcular a raiz quadrada exata de números inteiros através da decomposição em fatores primos, que é o que nós vamos utilizar aqui, tá? E essas 3 videoaulas vão estar na descrição deste vídeo. Bom, primeiramente, vamos tratar a respeito da raiz quadrada exata de frações. O que vem a ser a raiz quadrada? Raiz quadrada é a operação contrária de se elevar um número ao quadrado, ao expoente 2. Tá? Que nós representamos a raiz quadrada através desse símbolo. Aqui às vezes vai aparecer junto com o sinal de raiz um númerozinho que vai te dizer, que é o chamado índice, que nos diz qual é o expoente que eu estou procurando a resposta, que eu levando a resposta naquele expoente eu vou encontrar o número que está aqui dentro. Quando a raiz é quadrada, ou seja, quando o que eu estou procurando é o número que é elevado ao quadrado, vai dar o número que está ali dentro da raiz, ele não precisa aparecer, Aí eu vou entender que é uma raiz quadrada. Então aqui, por exemplo, eu tenho a raiz quadrada da fração mais 25/49 avos. Tá? Vocês podem tentar fazer esses exemplos aqui e pausando o vídeo, e depois a gente retornar aqui para gente resolver, tá? Bom, se vocês tentaram já, aqui então para resolver a raiz quadrada de uma fração, o que a gente faz? A raiz quadrada do numerador e a raiz quadrada do denominador, certo? Então, a gente vai procurar um número que elevado ao quadrado vai dar 25. Se a gente procurar, a gente vai encontrar que 5 vezes 5 vai dar 25. Então, eu sei que o numerador vai ser 5. O 49, eu vou procurar um número que elevado ao quadrado vai dar 49. Ou seja, que multiplicado por ele mesmo vai dar 49. Que número é esse? Lá da tabuada, a gente sabe que 7 vezes 7 é 49. Então, a raiz quadrada de 49 é 7. Assim, eu chego na resposta. A raiz quadrada de mais 25/49 avos vai ser a fração 5 sétimos. Ok? Aqui eu não preciso colocar o sinal porque vai dar positivo, Aqui a mesma coisa. Raiz quadrada de 81, tá? Eu vou primeiro então achar a raiz quadrada do numerador. Raiz quadrada de 81 vai dar 9, porque 9 vezes 9 vai dar 81. E a raiz quadrada de 625, ele é um número bem altinho, Então, ou eu vou pesquisando, tentando procurar um número que vezes ele mesmo vai dar o 625, ou então eu vou decompor ele em fatores primos, tá? Então, vou ver aqui como é que a gente faz utilizando a decomposição aqui, tá? Então, vamos fazer agora a decomposição de 625 em fatores primos. Isso mesmo, eu estou no Paint. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui, colocar o traço, para fazer a decomposição. E vamos colocar aqui o número 625, tá? Bom, aí eu vou ver. Tem algum número primo que dá para dividir o 625? Primeiro, o 2. Ele dá para dividir por 2? Não, porque ele é ímpar. A gente utiliza os critérios de divisibilidade, tá? Então, agora aqui, o 625, próximo número primo, 3. Ele é divisível por 3? Vamos ver, vamos somar os algarismos aqui. 6 mais 2, 8. 8 mais 5 vai dar 13. 13 não dá para dividir por 3, então 625 não dá. Por 5, ele é divisível por 5?
Sim, porque ele terminou em 5, né? Um número para ser divisível por 5, ele tem que terminar ou em 0 ou em 5. Então, como terminou em 5, ele é divisível por 5. Então, eu vou colocar o 5 aqui. E vou dividir. 625 vai dar 125. Ele dá para dividir ainda por 5? Sim, porque ele terminou em 5, né? Então, vamos colocar o 5 aqui e vamos dividir. 125 por 5 vai dar 25. Então, vamos colocar aqui 25. 25, ainda dá para dividir por 5? Sim, então vou colocar aqui o 5 e vou dividir. 25 por 5 vai ser igual a 5. O 5, né, como ele é o número primo que eu estou utilizando aqui, ele é divisível por ele mesmo. Então, eu vou colocar o 5 aqui e aí termina, né, a minha decomposição, porque eu cheguei em 1. Né? 5 dividido por 5 vai dar 1. O que que eu quero? Eu quero a raiz quadrada de 625. Então, o que que a gente vai fazer? Né? Como que é a raiz quadrada? A cada dois fatores iguais, eu vou pegar 1. Então, aqui, esses dois 5 aqui, ó, eu vou pegar um 5 só, tá? Então, aqui eu vou pegar um 5. Aqui, eu tenho mais dois fatores iguais a 5, então, eu vou pegar eles, tá? E eu vou pegar apenas 1. Então, a cada dois, eu vou pegar 1 para a raiz quadrada, né? Aí, agora, eu resolvo aqui. 5 vezes 5 vai dar 25. Então, a raiz quadrada de 625 vai ser 25. Então, voltando aqui, né? Nós vamos substituir, então, a raiz de 625, que a gente calculou lá, vai dar 25. Então, nós vamos ter aqui a fração 9/25, certo? Bom, e agora aqui, eu tenho raiz quadrada de 121, 225 avos. O que que a gente vai fazer? A gente vai calcular, né? Ou a gente procura tentando o número que elevado ao quadrado dá 121 e outro número que elevado ao quadrado dá 225, ou então a gente faz a decomposição, certo? Aqui eu vou deixar a decomposição para vocês, né? Eu fiz do 625 para a gente relembrar, né? Como é que se faz a decomposição. Agora a gente então já vou colocar a resposta aqui, tá? A raiz de 121 é 11, porque é 11 vezes 11 vai dar 121, e do 225 vai dar 15, porque 15 vezes 15 dá 225. Como aqui a minha raiz é negativa, então a minha resposta vai ser negativa. Então vai ser menos 11/15, certo? Bom, agora um cuidado, né? Que é a respeito do sinal do radical. Quando o sinal do radical aparece assim, quer dizer que apenas o número 25 está dentro da raiz. Então, é só o 25 que eu estou procurando a raiz quadrada. O 49 não, tá? A diferença para esse daqui é que aqui, ó, o sinal da raiz pega toda a fração. Toda a fração está lá dentro, tá? Aqui apenas o 25. Então, quando aparece assim, eu só quero a raiz do 25 e o resultado vai estar com o denominador 49 aqui, tá? Então, raiz de 25 é 5, porque 5 ao quadrado é 25, e o 49 continua. Eu não tirei a raiz do 49, porque aqui é o sinal da raiz, não pegou o 49, né? Ele pegou apenas o 25, apenas o numerador. Bom, vamos falar agora sobre raiz quadrada de frações que não podem ser resolvidas no conjunto dos números racionais. Existem praticamente dois tipos de raiz quadrada que eu não posso calcular no conjunto dos números racionais, tá? Então, quais são? As de frações negativas, porque a gente viu lá nos números inteiros que não existe um número que elevado ao quadrado, que é um expoente par, vai me dar um número negativo. Então, quando aparece raiz quadrada de uma fração, na verdade de qualquer número negativo, tá? Para a gente tirar essa raiz quadrada, eu não consigo, tá? Porque eu não consigo encontrar uma fração, nesse caso, que é elevado ao quadrado, que vai dar um número negativo, tá? Então, a gente simplesmente coloca que essa raiz quadrada, ela não pertence ao conjunto, né,
Q, que é o conjunto dos números racionais relativos, tá? Outro tipo de frações que a gente não pode resolver a raiz quadrada são frações que na forma irredutível, pelo menos um dos termos não possui raiz quadrada exata, tá? Ou o numerador não tem raiz quadrada exata, ou o denominador, ou até mesmo os dois, certo? Por exemplo, essa raiz aqui, raiz quadrada de 4/27, eu não consigo resolver no conjunto dos números racionais relativos. Por quê? Raiz de 4 eu sei que é 2, mas a raiz de 27 tem algum número que elevado ao quadrado vai dar 27? Não tem, né? O mais próximo para baixo é o 25, que vai dar 5, e o 36 para cima, que vai dar 6. Né? O 27 não tem raiz quadrada exata. Então, aqui está um outro tipo de fração que eu não consigo tirar a raiz quadrada. Ok? Frações quando na forma irredutível, né? A forma irredutível é que não dá para simplificar, né? Que o 4 e o 27 não tem um número diferente de um que eu consiga dividir os dois ao mesmo tempo. Então, nesse caso aqui, eu não consigo resolver a raiz quadrada, tá? Não tem uma raiz quadrada exata. Então, aqui, como exemplos, nós temos para calcular as seguintes raízes quadradas se existirem no conjunto dos números racionais relativos, tá? Então, vocês pausem o vídeo, tentem fazer e voltem aqui para a gente resolver junto. Então, tentaram fazer? Vamos lá, então. Aqui nós temos a raiz quadrada de uma fração positiva. Então, a princípio, pelo sinal, eu consigo fazer, né? Essa raiz. Aqui, o 49, eu consigo encontrar um número que elevado ao quadrado dá 49, e eu consigo encontrar um número que elevado ao quadrado dá 81. Então, aqui eu consigo resolver essa raiz, tá? Então, qual é a raiz de 49 do numerador? De 49 vai ser 7, porque 7 vezes 7 dá 49. A raiz quadrada de 81 é 9, porque 9 vezes 9 vai dar 81. Ok? Então, eu sei que vai ser 7 nonos, né? E aqui apareceu o sinal de menos, porque na frente da raiz a gente tem esse sinal de menos. Quer dizer que o resultado da raiz vai aparecer com um sinal de menos na frente. Tá? Então, ficou menos 7 nonos. Essa é a resposta dessa raiz aqui. Tá? O próximo, eu consigo fazer? Logo de cara, eu vejo que não. Porque dentro da raiz quadrada, eu tenho uma fração negativa. E a gente viu que fração negativa, eu não consigo tirar a raiz quadrada. Tá? Então, não pertence ao conjunto dos números racionais. Aqui, eu tenho a raiz quadrada de mais 100/27. Eu consigo a raiz quadrada no conjunto dos números racionais? Tem alguma fração que elevado ao quadrado vai dar 100/27? Não, pelo seguinte, essa fração aqui, a raiz de 100, eu consigo tirar, é 10. 10 vezes 10 dá 100. Mas a raiz quadrada de 27, eu não consigo, tá? E essa fração está na forma irredutível, então, o que acontece? Aqui também eu não consigo resolver no conjunto dos números racionais. Então, não pertence ao conjunto Q. E essa última aqui? Eu não consigo tirar a raiz de 3. Então, ela não vai ter a resposta no conjunto Q. Espera um pouco. Vamos ver aqui, com calma. Essa fração está na forma irredutível? Eu não consigo simplificar o numerador e o denominador, dividir por um mesmo número? Observa bem, o 3, eles têm dois divisores, né? O 1 e ele mesmo, porque ele é primo. Então, o 75, eu tenho que ver se dá para dividir por 3. Dá para dividir por 3? Para a gente poder simplificar com aquele 3 ali? Sim, porque o 7 mais 5 dá 12, e o 12 é divisível por 3. Então, o 75 é divisível por 3 também.
Então aqui ele não está na forma redutível, então a gente vai deixar na forma redutível, tá? Então, para ver o que vai acontecer. Se a gente fizer essa divisão do 3 por 3, eu vou ter 1, e o 75 por 3, eu vou ter 25, dentro da raiz, né? Essa fração, 1/25, que resolvendo eu consigo encontrar a raiz quadrada. Raiz quadrada de 1 é 1, e raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 vezes 5, né? 5 ao quadrado é 25, tá? Então, tomem muito cuidado para quando vocês virem que não dá para tirar a raiz quadrada do numerador ou do denominador, ou no caso aqui de ambos, né? Para ver se não dá para simplificar. Porque se der para simplificar, pode ser que o resultado a gente consiga tirar a raiz, como é o caso aqui, tá? Isso aconteceu porque essa fração aqui não estava na forma irredutível, certo? Diferente dessa aqui, essa aqui está na forma redutível, tá bom? Não tem um número que dê para dividir o 100 e o 27 ao mesmo tempo. E o 27, no caso, eu não consegui um número que elevado ao quadrado resultasse nele, né? Vamos falar agora sobre raiz quadrada exata de números decimais finitos. Uma estratégia, então, que eu vou mostrar para vocês é transformar um número decimal em uma fração decimal. E então calcular a raiz dessa fração e retornar a resposta para a forma de número decimal, tá? Essas transformações de número decimal para fração decimal e o oposto vocês encontram no vídeo que eu deixei de indicação antes de começar essa videoaula, sobre números decimais, a parte de transformações ali, certo? Bom, então o que eu vou fazer? Utilizando essa estratégia, eu vou transformar, aqui eu tenho primeiramente, né, a raiz quadrada do número mais 0,36, do mais 36 centésimos, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou transformar esse número decimal em uma fração decimal. Como é que a gente faz? A gente tira a vírgula, tem um numerador. Então, 0,36. Esse zero não vai ter valor para o numerador, né? Então, o numerador eu já sei que vai ser 36. O denominador vai ser formado pelo algarismo 1, seguido da quantidade de zeros, dependendo da quantidade de casas decimais que eu tenho aqui. Que eu tenho duas casas decimais, ó, dois algarismos depois da vírgula. Então, eu vou ter no denominador o 1 com dois zeros, ou seja, 100, certo? Então, eu vou ter agora essa raiz quadrada aqui para calcular. Raiz quadrada de uma fração que a gente acabou de ver como que se calcula, né? Raiz quadrada do numerador, 36, a raiz quadrada vai ser 6, porque 6 vezes 6 é 36. E a raiz quadrada de 100 vai ser 10, porque 10 vezes 10 vai dar 100, tá? Então, eu vou ter como resultado a fração 6 décimos. Observem que daqui para cá eu já não coloquei o sinal de mais, porque o resultado vai ser positivo, né? E fração positiva não precisa aparecer o sinal. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou transformar a fração decimal num número decimal. Fazendo essa transformação, vocês deem uma olhada lá no vídeo, tá? Vai ser 0,6, certo? Se vocês querem conferir se está certo, né? Vocês façam a transformação em fração que vocês vão ver. Tirar a vírgula, vai ter o 0,6, então o numerador 6. E como é uma casa decimal aqui, então vai ser o 1 seguido de um zero, tá? Então o denominador é 10, então tá certinho essa transformação aqui, tá? Então a raiz quadrada de mais 0,36 vai ser 0,6. Então aqui nós temos mais algumas raízes para a gente calcular. Agora a raiz quadrada de números decimais, para a gente calcular, se for possível calcular no conjunto dos números racionais. Então, primeiro, menos raiz quadrada de 1,21. O que a gente faz? Né? Vamos transformar esse número decimal em uma fração decimal. Primeiro, aqui por causa de sinal, dentro da raiz, não há nenhum problema, tá? Porque é positivo. Esse sinal de menos está aqui fora. Ele só vai indicar que o resultado dessa raiz vai ser negativo,
tá? Vai ter o sinal de menos na frente. Então vamos lá. Transformando em número, o número decimal numa fração decimal, né? O que que a gente faz? Tira a vírgula, tem um numerador, então 121. E aqui o denominador é o algarismo 1, seguido de, no caso, 2 zeros, porque tem duas casas decimais aqui, né? Dois algarismos depois da vírgula. Então, o denominador é 100. Agora a gente vai ver, dá para a gente tirar a raiz quadrada? Sim, porque 121, a raiz quadrada é 11. O denominador, 100, a raiz quadrada é 10. Então, eu vou ter a fração menos, ó, o menos que estava ali, estava aqui, continuou aqui. Menos 11 décimos. Agora, o que que a gente faz? A gente volta para a forma de número decimal, tá? Então, aqui eu tenho o numerador 11, então eu escrevo ele e coloco de forma que fique com uma casa decimal, tá? Então, tá aqui o 11, né? E colocando que fique com uma casa decimal, a vírgula vai ficar aqui. Então, ficou menos 1,1. Se vocês querem ver se transformaram certinho daqui para cá, vocês tirem a vírgula, vocês vão ter o numerador e o denominador vai ser o 1 seguido no caso de 10, porque tem um algarismo depois da vírgula. Então, como deu certinho, é isso aí. Vocês fizeram a transformação certinha. Tá? Lembrando que todos os passos para fazer essa transformação estão no vídeo sobre números decimais, na parte de transformações. O segundo, eu tenho raiz quadrada de menos... Opa, raiz quadrada de menos. Então, aqui eu não preciso nem pensar em transformar isso aqui em número, né? O número decimal numa fração decimal. Já de cara, eu já sei que não consigo resolver no conjunto dos números racionais. Porque a raiz quadrada de um número negativo, certo? Então, não pertence ao conjunto Q, não é um número racional. O próximo, tá? Aqui eu tenho raiz quadrada de um número positivo. Então, pelo sinal eu não vou ter problema. Agora, falta ver se o que eu tenho aqui dentro, na hora de transformar numa fração decimal, eu consigo tirar a raiz quadrada, tá? Então, fazendo a transformação, né? A gente tira aqui, a vírgula tem 0,0009. Esses zeros aqui à esquerda não tem valor, então o numerador fica só 9. Bom, e o denominador, né, vai ser o algarismo 1 seguido de zeros, dependendo da quantidade de casas decimais que eu tenho aqui. Tenho 4 casas decimais, ó, 4 algarismos depois da vírgula, então vão ser 4 zeros. Então eu tenho o denominador 10.000. Agora eu vou ver se dá para tirar a raiz quadrada. Raiz quadrada de 9, eu consigo, dá 3. 3 ao quadrado dá 9, né? 3 vezes 3. Aqui, como é o 1 seguido de zeros, então deve ser, se existe essa raiz quadrada, uma potência de 10, né? Ou é 10, ou é 100, ou é 1000. Então, 10 ao quadrado não é, porque 10 vezes 10 vai dar 100. Agora, se vocês fizerem 100 vezes 100, aí vai dar 10.000. Então, a raiz quadrada de 10.000 vai ser 100. Então, eu vou ter a fração 3 centésimos, tá? E aí eu volto para forma de número decimal. Fazendo a transformação, eu vou ter o número 0,03, tá? Ó, o numerador, né? E aí eu coloco com duas casas decimais, contando a partir daqui do finalzinho, né? Para esquerda. Faz uma, duas, e aí coloca a vírgula, tá? Que no caso eu tenho que completar com um zero aqui e com um zero aqui, para ficar certinho. Se querem confirmar se a transformação foi feita certa, a gente tira a vírgula, tem um numerador, 003, que é 3. E duas casas decimais, eu vou ter o algarismo 1 com 2 zeros, então 100. Então a transformação foi feita certinho. Agora eu tenho aqui a raiz quadrada de 3,6. Vamos ver o que acontece aqui. Primeiro eu vou transformar em fração decimal, 3,6, né? Tira a vírgula, forma o numerador, 36, o denominador é o 1, seguido de, no caso, 10, porque tem uma casa decimal aqui, né? Tem um algarismo depois da vírgula, então, eu tenho o denominador 10. Aqui, eu não consigo tirar a raiz quadrada do 10, mas vamos tentar
fazer a simplificação aqui para ver se a gente consegue alguma coisa, né? O 36 e o 10, os dois dão para dividir por 2. Aqui eu não vou colocar, eu já vou colocar direto aqui o resultado, tá? 36 por 2 vai dar 18 e o 10 por 2 vai dar 5. Aqui no caso, eu não consigo tirar a raiz quadrada dessa fração, né? Porque tanto o 18 como o 5 eu não tenho raiz quadrada exata. Então, no caso, essa raiz aqui, raiz de 3,6, eu não consigo fazer no conjunto dos números racionais. Ela não existe no conjunto dos números racionais relativos Q. Vamos falar agora sobre outras raízes exatas, tá? Não falando só da raiz quadrada, a gente falou até agora sobre a raiz quadrada, né? Quando o índice é 2, e aí não precisa aparecer, né? O índice é aquele númerozinho que às vezes aparece aqui. Quando não aparece é porque a raiz é quadrada, tá? E aí ele é 2. Mas às vezes aparece um 3, aparece um 4, tá? Então a gente vai ver aqui como é que se calcula, né? Para se calcular raiz cúbica, quando o índice é 3, raiz quarta, quando o índice é 4, etc., de frações, podemos usar a fatoração, decomposição em fatores primos, que a gente viu, por exemplo, quando nós fizemos aquele exercício com 625, né? A gente faz essa decomposição com o numerador e o denominador. Outra coisa que nós temos que cuidar é que se o índice que tiver no sinal do radical for par, ou seja, 2, 4, 6, 8, a gente não vai poder calcular a raiz de um número negativo com esse tipo de índice, certo? Um exemplo que a gente viu é com a raiz quadrada, quando o índice é 2. A gente não consegue tirar a raiz quadrada de número negativo. Isso vale para qualquer índice que for par, tá? Se apareceu o índice ali, que é aquele númerozinho junto com o sinal de radical, par, 4, 6, e dentro do sinal da raiz a gente tiver um número negativo, essa raiz não vai ser possível ser calculada no conjunto dos números racionais, tá? E por último, né, que se a gente tiver o índice ímpar, se a raiz for cúbica, que o índice é 3, se for com índice 5, 7 e assim por diante, a raiz de um número negativo vai ser negativo, tá? Porque negativo elevado a um expoente ímpar vai dar negativo. Aí a gente vai poder calcular. Quando é positivo, a gente não precisa se preocupar que a raiz vai ser sempre positiva, tá? O resultado da raiz. O problema sempre acontece quando dentro da raiz a gente tiver um número negativo. Vamos ver aqui essas contas aqui, ó. Calcule as raízes se existirem no conjunto dos números racionais. Então, se vocês quiserem, vocês parem o vídeo agora, tentem fazer e a gente volta em seguida. Então, tentaram resolver? Vamos lá, então. Aqui eu tenho a raiz cúbica, ó, o índice aqui é 3, de 8/27. Então, aqui eu estou procurando um número que é elevado à terceira potência, elevado ao cubo, me dê como resultado 8/27. Então, a gente vai ver, tem algum número que elevado ao cubo vai dar 8? Sim, tem o 2, tá? 2 ao cubo vai dar 8. O 27 também. Tem o 3. 3 elevado ao cubo, 3 elevado à terceira potência. Se vocês fizerem, vocês vão encontrar 27. Então, aqui tem o resultado 2/3. Aqui vocês veem que tanto o numerador como o denominador são números pequenos, né? Então, a gente pode tentar encontrar, né, os números que elevado ao cubo de aqueles resultados ali, tá? De maneira fácil. Se não, vocês podem tentar fazer por decomposição, tá? Aqui eu tenho raiz quarta de 16/625. Eu vou procurar um número que elevado à quarta potência vai dar 16 e um número que elevado à quarta potência vai dar 625. O 16, se a gente fizer ou por decomposição ou tentar procurar esse número,
a gente vai encontrar o número 2, porque é 2 elevado à quarta potência. 2 vezes 2, vezes 2 vezes 2, vai dar 16, tá? Então, o numerador a gente já sabe que é o número 2. O 625, tá? Como a gente fez, eu ainda tenho ele salvo aqui, só que agora eu não quero a raiz quadrada, né? Eu quero a raiz quarta. A gente não vai pegar, como na raiz quadrada, a cada 2 fatores iguais. Como o índice ali é 4, tá? Eu vou pegar a cada 4 fatores iguais, tá? Fatores iguais. Sempre isso é importante, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho 4 fatores iguais a 5, eu vou pegar apenas 1, certo? E aí não tem mais fatores aqui, então terminou. A raiz quarta de 625 vai ser igual a 5. Então, finalmente, aqui voltando, né? Depois de ter feito lá a decomposição de 625 para calcular a raiz quarta, a gente chegou à conclusão que é igual a 5. Então, nós temos aqui a fração 2/5. É a fração que é elevada à quarta potência, se vocês quiserem tirar a prova, né? Levam isso aqui à quarta potência e resolvam, que vocês vão ver que vai chegar no 16.625 avos, tá? Próximo, eu tenho a raiz quarta de 1/81 avos. Observe que esse sinal de menos está fora da raiz, tá? Ele só está me dizendo que o resultado dessa raiz vai ter o sinal de menos na frente, tá? Ele não é a raiz do menos 1/81 avos. Aqui eu posso tentar calcular, tá? Bom, a raiz quarta de 1 vai dar 1, porque 1 elevado em qualquer expoente, em particular ao expoente 4, é igual a 1, né? E o 81, se vocês fizerem a decomposição do 81, ou se vocês tentarem ver um número que elevado à quarta potência vai dar 81, vocês vão encontrar o número 3. Então, vocês vão ter a fração 1/3. Como essa raiz aqui tem um sinal de menos na frente, então quer dizer que a resposta vai ser menos 1/3. Tá? Ó, o menos indica que a resposta aqui dessa raiz vai ter o sinal de menos na frente. O próximo eu tenho, né, agora diferente daqui, a raiz quarta de menos 1/81 avos. Como já tem aquele sinal de menos dentro da raiz e o índice é par, eu já vou colocar aqui direto. Não pertence ao conjunto dos números racionais, certo? Porque aqui eu tenho um número negativo que eu estou tirando a raiz quarta. O índice é par, né? E a gente viu que não tem um número que elevado a qualquer expoente par vai me dar um número negativo. Aqui eu tenho raiz quinta de menos 243 sobre 100.000. Ó, aqui nós temos menos dentro do sinal de radical, só que aqui o nosso índice é ímpar. Então, se eu conseguir tirar esta raiz aqui, se eu puder calcular esta raiz aqui, no conjunto dos números racionais relativos, ele vai me dar como resposta um número negativo. Então, o 243, se vocês fizerem a decomposição dele em fatores primos, e vocês juntarem a cada 5 fatores iguais, vocês vão ver que vai ter como resposta 3. E aqui o denominador eu tenho 100.000, que é o 1 seguido de zeros. Então eu posso tentar pensar no número 10. Vamos tentar. Se eu fizer 10 elevado na quinta potência, o que que vai dar? Vai dar como resultado 1 seguido de 5 zeros. E é exatamente o que eu tenho aqui. Tá? Então, a raiz quinta de 100.000 é igual a 10. Tá? Observem que aqui desse número eu não preciso fazer a decomposição em fatores primos. Mas se quiserem tentar fazer a decomposição e pegarem a cada 5 fatores iguais, vocês vão ver que vai dar bem certinho, vai dar 10. Tá? Então, nós vamos ter como resultado a fração 3/10 negativo. Né? Esse negativo é porque eu tenho o índice ímpar e aqui dentro um número negativo. E a gente viu que como resposta a gente vai ter um número negativo. O próximo eu tenho um menos aqui na frente da raiz e a raiz cúbica de menos 216 sobre 125, né? 216, 125 avos. Bom, primeiro, esse sinal de menos
dentro do sinal de raiz, não vai me causar problema, porque aqui o índice é ímpar, né? Então, se existir essa raiz aqui, ela vai ser um número negativo, tá? Essa raiz. E esse sinal aqui vai me indicar que o resultado, né, dessa raiz, se existir, vai ter o sinal de menos na frente do resultado, tá? Se a gente for fazer a decomposição do 216 em fatores primos e pegar a cada 3 fatores iguais e depois multiplicar, a gente vai encontrar como resposta o número 6, certo? E se a gente for fazer do 125, a gente vai encontrar como resposta o número 5. 5 elevado ao cubo, se vocês tentarem fazer, vocês vão encontrar 125, né? Então, eu sei então que essa raiz aqui eu consigo calcular ela no conjunto dos números racionais. Vai ser igual a menos, né, 6 quintos. Só que eu não posso me esquecer que tem aquele menos ali na frente da raiz, ó. Isso quer dizer que a resposta dessa raiz ainda tem um sinal de menos na frente, tá? Então é aqui, ó, esse menos está aqui. E aqui está o resultado da raiz, menos 6 quintos. Agora o que a gente faz? Esse menos com esse menos, agora a regrinha da multiplicação aqui, ó, menos com menos, ou lembrem também, o sinal de menos na frente de um parênteses, né? Ele troca o sinal do número que está lá dentro. Então, vai ficar mais 6 quintos ou apenas 6 quintos. Bom, pessoal, é isso aí. Aqui estão as minhas recomendações finais, que é a mesma que eu venho falando para vocês sempre que possível, né? Que a gente estuda a matemática praticando através dos exercícios que foram feitos em sala de aula, e por isso, né, a necessidade de ter eles corrigidos no caderno de matemática, para que a gente possa refazer esses exercícios e assim ir treinando, certo? É assim que se estuda matemática. Matemática se estuda praticando. Então, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima videoaula, onde nós vamos juntar todas essas 6 operações nas expressões numéricas, tá? Então, até lá!